Olá, nessa videoaula eu vou te mostrar um passo a passo para que você possa criar um currículo utilizando o Microsoft Word. Se você tem interesse nesse assunto, então assista esse vídeo até o final. Esse é o canal Tech Treinamentos, eu sou o Wagner. Esse modelo de currículo ele está disponível para que você faça o download, tudo bem? Ao final, quando nós terminarmos aqui a formatação, seria muito simples você marcar a informação e trocar pelas suas. Então aqui nós temos o nome, né, de uma pessoa, tá? Você pode marcar e colocar as suas informações, tudo bem? Você pode fazer isso tanto agora no início, caso queira, tá? Ou no final, assim que nós terminarmos toda a formatação. Bom, nós vamos fazer aqui um passo a passo e vamos abordar também como alterar algumas informações, deixando o nosso currículo mais adaptado, né, para os tempos modernos, por assim dizer, né? Alguns termos mudaram, algumas informações não são mais solicitadas por empresas, enfim. Mas esse daqui é o modelo mais comum que as pessoas, né, costumam utilizar, tá? Então, é ele que nós vamos levar em consideração. Aqui no final, nós temos algo que vai, com certeza, variar de pessoa para pessoa, que é a experiência profissional. Nesse caso aqui, eu coloquei somente uma experiência profissional. Se você tiver mais experiências profissionais, é evidente que você vai listar, né? Você vai colocar aqui as suas experiências profissionais, desde que elas sejam relevantes para a vaga que você quer concorrer, tá? O que eu quero dizer? Imagina que em um determinado momento da sua vida, né, você trabalhou, por exemplo, numa lanchonete, tá? E você está entregando agora o currículo, né, para, por exemplo, um hospital, uma vaga num hospital. Então, talvez as experiências que você teve na lanchonete não sejam relevantes para essa vaga que você está concorrendo agora, tá? Lembrando, isso é apenas um exemplo didático. Se você imaginar que as experiências que você teve no emprego são relevantes para a vaga que você está concorrendo, então, claro, você deve listar aqui no seu currículo, tá bom? Então, aqui eu deixei como exemplo somente uma experiência profissional, tá? Se você tiver mais de uma, você pode ir listando aqui embaixo, seguindo mais ou menos essa ideia, né? O nome da empresa que você trabalhou, qual a função que você tinha lá, né, o seu cargo, o período que você permaneceu e quais as atividades que você desempenhava por lá. Bom, mas o que nós vamos fazer a princípio é a formatação, tá? E depois faremos as alterações aqui de dados. Então, para fazer a formatação, eu vou segurar o Ctrl e apertar a letra T no meu teclado, né? Isso vai fazer com que o texto fique todo marcado e nós vamos alterar dois itens especificamente, né? Que seria a fonte, que é o tipo de letra que nós temos no nosso texto, e o tamanho geral desse texto, né? A fonte normalmente se usa Arial, tudo bem? A Arial é um padrão utilizado em documentos, tá? Ela e a Times New Roman são as mais comuns, né? Mas você pode, claro, utilizar uma outra fonte diferenciada caso ela seja legível, né? As fontes muito enfeitadas, por assim dizer, não são recomendadas para documentos, né? E o currículo é um documento de apresentação, tá? Eu vou clicar aqui e vou colocar um tamanho padrão, que é o 12. Vou teclar Enter aqui. Não tem muita alteração, porque já era mais ou menos o padrão que estava ali, né? Então, nós fizemos aqui a alteração geral, né, do nosso documento. Bom, agora eu vou fazer as alterações individuais. E vou destacar, claro, os principais pontos, né? Algo que tem que estar em relevância é o nome da pessoa, né? Isso costuma ser um padrão. Então, nós estamos trabalhando aqui com o tamanho 12. Eu vou colocar em negrito, tá? E vou dobrar aqui o tamanho. Vou colocar, por exemplo, em 24. Né? Pode ser um exagero caso o seu nome seja muito longo. Né? Se você tem lá 2 nomes, 3 nomes, isso aqui vai funcionar legal. Caso você tenha um nome muito longo, é evidente que você pode abreviar, né? Por exemplo, aqui o nome do meio, tá? Ou
né? Em alguns casos aqui diminuir um pouco a fonte. Aí fica ao seu critério, né? O que será melhor para você fazer. Muita atenção, né, nas letras maiúsculas, muitas vezes passa batido aqui, algumas pessoas usam, né, letra minúscula, isso está incorreto, tá? E vamos destacar aqui outros pontos, né? Lembrando que algumas informações nós vamos alterar no decorrer dessa aula ainda, tudo bem? Então, entre os destaques que nós podemos criar aqui, ó, nós temos o objetivo, eu vou clicar 2 vezes na palavra e vou colocar aqui em negrito. Formação também, cliquei 2 vezes, você repara até que o Word aqui ele abre, né, esse menu suspenso, eu posso aproveitar aqui esse negrito, né, cursos, vou clicar 2 vezes, mesma coisa, né, caso não esteja aparecendo para você, você pode usar o negrito lá em cima, então experiência profissional também, né, e aqui nós estamos dividindo então em alguns, entre aspas, setores, né, o nosso currículo. Você repara que já passou aqui para uma outra linha, para uma outra folha, né? Nesse momento aqui não é uma boa ideia, tá? Então nós podemos reduzir aqui alguns espaços, por exemplo, aqui no objetivo, tá? E aí você vai fazendo os ajustes necessários. Ó, aqui, por exemplo, entre auxiliar administrativo e experiência profissional, tem uma linha sobrando ali, eu posso deletar também para ganhar um pouco mais de espaço embaixo. Alguns currículos, né, isso, se a pessoa já tem uma trajetória profissional um pouco mais longa, vão ocupar 2 páginas, não tem muito como fugir disso, né? Mas se você conseguir evitar, deixar um pouco mais, ó, aqui tem um espaço sobrando, né, um pouco mais, como que eu posso dizer, concentrado numa página só, né? Principalmente para quem não tem muita experiência, é uma boa ideia, tá? Então eu vou criar mais um destaque aqui, já que nós dividimos aqui em setores, né? Que é o seguinte, aqui nós temos formação, eu vou clicar aqui na frente, né? Aquilo que a pessoa está estudando ou já concluiu, tudo bem? Aqui você repara que eu coloquei, por exemplo, cursando o 3º ano do ensino médio, é um exemplo, tá? Nós tivemos várias alterações nos últimos anos, né? Nós temos um 9º ano que não existia antigamente, você pode estar fazendo aqui um curso superior, claro, então você vai colocar aqui a faculdade, né, o curso técnico, então você vai colocar aqui o que você está estudando, e é muito importante que, se você ainda está estudando, colocar aqui o período que você está estudando, né? Legal, o que nós vamos fazer então é clicar aqui na frente de formação. Por que eu estou clicando na frente? Para que o Word entenda que eu quero fazer uma formatação referente à linha, tá? E vou utilizar essa ferramenta aqui no alto, ó. Se você aponta o mouse, fica escrito lá sombreamento, né? Então eu vou dar um clique e vou selecionar aqui uma cor que seja bem clarinha, né? Que faça ali só uma marcação da linha para chamar a atenção que aquele é um tópico relevante, né? Cursos, a mesma coisa, vou utilizar a mesma cor, cuidado para não errar a cor, né? Experiência profissional também, vou clicar aqui na frente e usar a mesma cor, tudo bem? Bom, nesse momento aqui, então, nós já temos um documento padronizado, né? Dividimos ali todos os setores, né, por assim dizer. Então, nós temos aqui as informações pessoais, a formação, os cursos complementares, né? Que nós temos aqui a nossa formação comum e a experiência profissional sendo destacada aqui também, né? Uma coisa que pode ser interessante aqui, além da experiência profissional, né, também coloquei aqui como se fosse uma carta, né, um complemento, né? Estou em busca de oportunidades no mercado de trabalho, atualmente participo de cursos profissionalizantes, ou seja, né, a pessoa está se preparando melhor e gostaria de participar de uma entrevista para sua avaliação ou para uma melhor avaliação. É uma carta simples, né? Um texto bem simples ali, que você pode incrementar, né? Colocar algumas virtudes que você tenha, como por exemplo aprendizado rápido, né? Bom trabalho em equipe, que são, entre aspas, alguns clichês, né? As pessoas costumam falar isso, mas é bom enfatizar que você tem essas soft skills, tá? Que são essas habilidades, né, tão necessárias aí hoje no mercado de trabalho, que é o trabalho em equipe, né, a boa comunicação, a disponibilidade, né, a disposição, por assim dizer, né, para o aprendizado, né, nós estamos sempre aprendendo, enfim.
Então, essa daqui é a formatação mais comum. Agora nós vamos complementar esse currículo, né, já que nós já temos ali uma aparência formada, com os dados, né? O que é relevante hoje para uma empresa, tá? O que você pode mudar? Eu sugiro, claro, que você tenha 2 ou 3, né, modelos de currículo. Por exemplo, a foto, né? A foto não é algo que de forma comum você coloque num currículo, né? Mas alguns lugares vão pedir, alguns lugares vão entender como uma vantagem a foto, aí fica a seu critério, né? Utilizar ou não uma foto, né? no seu documento. Bom, vamos lá. Aqui nós temos as informações, né? Que é brasileiro, solteiro, nascido em 16/1 de 1984. É muito bom você colocar a data de nascimento. Muitas pessoas complementam com a idade também, então nascido em 84 tem X anos, né? Coloca ali um parêntese. Nós temos aqui o endereço completo da pessoa, só que falta aqui uma informação muito importante que é o CEP, né? Muitas empresas aí elas vão consultar o seu CEP para saber qual seria a distância, né? Do seu trabalho, quanto tempo você levaria para chegar até lá. É evidente que distâncias muito longas, né? As empresas com certeza vão evitar, até por questões de transporte público, né? Que seria um problema, a não ser que seja, né, um cargo muito específico. Então nós podemos alterar da seguinte forma, né? Residente em Santo André, São Paulo, CEP, aí eu colocaria lá o CEP, né? Tá um exemplo aqui. Tudo bem? Então você repara que eu abreviei aqui o meu endereço, eu estou dizendo que eu sou residente em Santo André e o CEP de onde eu moro seria esse daqui. Então isso, por exemplo, para algumas empresas, né? Hoje, como eu digo, a consulta, ela vai consultar o seu CEP local ali onde você mora para entender qual é a distância e quais seriam as conduções, né? Existem hoje, o próprio Google, né, te dá essas informações. Então isso aqui pode ser uma alternativa ao endereço completo, que muitas vezes a pessoa dá uma lida ali, dando uma informação que interessa realmente para o recrutador, para a recrutadora. Aqui o telefone, né? Nós podemos, repare que aqui existem 2 telefones, no caso um fixo, que quase não é utilizado hoje, e um outro celular, tá? Essa seria a simulação aqui. Eu posso colocar da seguinte forma, né? Por exemplo, aqui, ao invés de telefones, colocar contatos, né? Ou até utilizar o termo mais moderno mesmo, que seria o WhatsApp, tá? Aí eu deixaria ali, por exemplo, só o telefone, né, para contato. O WhatsApp, caso você tenha um outro para recados, você acrescentaria aqui na frente, né? E-mail. Tá aqui, eu posso colocar, por exemplo, redes sociais, né? Isso não é nenhum absurdo. Então, por exemplo, vamos lá, rede social, tá? Aqui no caso eu estou colocando uma, mas é evidente que a pessoa pode ter mais, né? Então vou colocar aqui, ó, professor underline Wagner Cardoso, tá? Então eu teria aqui a minha rede social. Posso até acrescentar aqui, por exemplo, arroba, enfim. Aí fica a critério, né, de como você vai exibir, e é uma das opções que você tem para inserir ali. Então você repara que nós estamos modernizando ali as nossas informações, né? WhatsApp, vou colocar aqui 2 pontos, né, que eu não tinha colocado. Posso destacar esses itens aqui, ó. Então WhatsApp negrito, rede social. Ou se você quiser expor mais de uma, né, inserir aqui mais de uma, você pode colocar redes sociais, tudo bem? E nós temos ali então as informações pessoais inseridas. Objetivo muitas pessoas confundem, né? Colocar, meu objetivo é crescer com a empresa, né? Ter um bom salário, enfim. Porém, no geral, o objetivo aqui, na verdade, trata da vaga, né, que você está se candidatando. Então você pode colocar até aqui, por exemplo, candidato ou candidata, né? Candidato, no meu caso aqui,
a vaga de, né? Então, enfim, você pode colocar alguma coisa nesse sentido, tá? No meu caso aqui, eu vou deixar o objetivo mesmo, tá? Então você pode usar das duas formas, né? O objetivo é atuar como profissional de TI. Tudo bem? Repare que é bem simples, tá? Você tem que deixar bem claro, olha, eu quero atuar como estagiário, eu quero atuar como, né, concorrer à vaga de caixa de supermercado, concorrer à vaga de gerente administrativo, enfim. Né? Mas você vai colocar aqui aquilo que você está concorrendo, né? Para você demonstrar que você tem total entendimento da vaga que você está concorrendo, né? Então, aqui a formação, né, as pessoas costumam colocar aquilo que está cursando, você pode colocar, né, também aquilo que você já se formou. Então, por exemplo, né, vou alterar essas informações aqui, vou colocar formação, análise e desenvolvimento de sistemas, né? Conclusão. Opa, repara que eu errei ali a palavra, né? Então, uma opção que eu tenho, ó, é clicar com o botão direito do mouse, né? E ele vai me dar aqui as opções de correção, tá? Então, o que eu quero digitar aqui é conclusão, tudo bem? E maravilha. Então, conclusão de 2015, foi quando eu concluí aqui a faculdade. Então, eu posso colocar aqui na frente o seguinte, ó, superior em análise, né, e desenvolvimento de sistemas, conclusão em 2015. Se você está cursando, você pode colocar aqui que você está cursando e não se esqueça de colocar o período. Se você já cursou, né, você vai colocar aqui em ordem crescente. Então, por exemplo, né, superior em análise e desenvolvimento de sistemas. Digamos que eu fiz uma pós-graduação, né, então vou colocar aqui, ó, pós-graduado ou pós-graduada, né, em tecnologias. Estou exemplificando, tá? Para web, tudo bem? Aí seria aqui, aí coloco também a conclusão, tá? No caso aqui, eu não vou colocar a pós-graduação, vou deixar somente a formação, tudo bem? E vamos lá para cursos, né? Isso daqui é absolutamente importante que você tenha hoje em dia, tá? Cursos complementares. A situação do ensino, né? O fundamental, o médio, o superior, o ensino técnico, enfim, ele precisa de complementos, tá? Nenhum ensino ele é absoluto, então você precisa de horas complementares. Tanto é que na faculdade você tem, né, a obrigatoriedade, na grande maioria dos casos, de fazer um estágio, enfim, para você realmente complementar os estudos. Então, informática, por exemplo, aqui, você repara que está lá, né, a palavra informática de uma forma genérica. Informática é o quê? Desenvolvimento web, manutenção de máquinas, redes, o Office, né? Qual que é? O que você estudou ali, né? Informática ela é um campo muito longo, né? Muito amplo, aliás. Inglês, né? Qual que é seu nível? Você é fluente, né? A sua conversação é boa, né? A sua escrita é boa, enfim, você fez aquele inglês básico da escola, né? Você tem que ser um pouco mais específico aqui, tá? Sem encher sem colocar muitas informações, mas você precisa, né, ser um pouco mais específico e consciente, né, dos seus conhecimentos, aquilo que você vai poder oferecer, aquilo que você vai poder apresentar. Então, informática, né? Uso de sistemas operacionais e pacote Office completo, tá? Inglês, boa escrita e conversação em nível médio. Isso aqui é um exemplo, tá, pessoal?
Auxiliar administrativo, né? Rotinas de escritório e, por exemplo, né? Vou colocar aqui só para complementar, né? E emissão de notas fiscais. Tá? Só um exemplo didático, tudo bem? Aí eu posso enfatizar aqui, por exemplo, né? Colocando negrito, os itens que eu estudei. Se você for analisar, por exemplo, na área de informática, né, que é um dos intuitos que nós temos aqui nessa aula, você pode colocar aqui complementos embaixo, né, também, por exemplo, desenvolvimento de sites, marketing digital, enfim, tá? E, em geral, eu particularmente não gosto de colocar níveis, né? Eu acho que isso é muito relativo. Uma pessoa que nunca viu o desenvolvimento de planilhas, por exemplo, você faz uma planilha simples, um cálculo na frente dela, ela vai achar que você é um mago da informática, né? Aquelas atualizações de cálculos. Para você que já viu o Excel, sabe como que ele pode ser útil nesse sentido, tá? Experiência profissional, então nós podemos destacar aqui, por exemplo, a nossa função, né? Que é um item aqui que eu quero que a pessoa tenha mais atenção. E destacar também as atividades desempenhadas, tá? Que é justamente aquilo que eu quero que a pessoa veja, né? Qual que é a minha habilidade, aquilo que eu consigo fazer, tudo bem? Em alguns currículos você pode colocar, por exemplo, aqui, antes dessa carta, até mesmo antes da experiência profissional, algumas habilidades extras, né? Digamos que a pessoa vai trabalhar, você está enviando um currículo, por exemplo, para segurança, né? de um estabelecimento. Então, se você tem lá uma graduação numa arte marcial, isso pode ser uma vantagem para você, né, na vaga. Digamos que você vai trabalhar numa academia, você está enviando lá o seu currículo, né, para trabalhar como instrutor, né, de uma academia. Uma arte marcial também pode ser, né, olha, fiz 10 anos de natação, né, então isso pode ser uma vantagem para você, tudo bem? Dentro daquilo que você está concorrendo. Mas aí são casos específicos, né? Que você vai colocar aqui. Eu estou tentando fazer a abordagem mais comum possível, né? Tentando atingir o máximo de público possível, falando aí sobre as formatações, né? E informações gerais. Bom, para finalizar, né? Você vai colocar aqui se você está grato ou grata, né? Não coloque os dois, tudo bem? Vou apagar aqui então o A. Vou teclar Ctrl T novamente para marcar aqui o nosso documento, agora que nós já temos as informações inseridas, e vou colocar esse alinhamento aqui, que é o justificado. Tá? Aqui não vai fazer nenhuma diferença, mas aqui embaixo, por exemplo, ele vai alinhar o texto, né? Se você tiver mais textos aí, ele vai deixar tudo num bloco só e fica com uma aparência muito melhor, tudo bem? Então esse daqui é o nosso currículo, né, na sua aparência geral, tudo bem? Bem formatado, bem formal. Nós vamos clicar aqui agora em arquivo, opção salvar como. Eu vou clicar aqui em procurar e vou salvar na área de trabalho do meu computador, tá? Claro que você vai salvar aí na pasta que seja pertinente para você. Então vou colocar aqui currículo do Wagner, tudo bem? E na verdade nós vamos salvar duas vezes, né? Eu vou salvar aqui como documento do Word para que ele seja editável, então vou clicar aqui em salvar, maravilha. E na maioria das plataformas, né, de empregos, quando você vai anexar o seu currículo, é necessário que você tenha o formato em PDF, tá? Que é o que mais solicita, até para envio, por exemplo, por WhatsApp, né, que é muito comum hoje acontecer o PDF. É uma boa ideia, tá? Então vou clicar aqui em arquivo, salvar como, vou fazer a mesma coisa aqui na área de trabalho, só que aqui na opção tipo, né, eu vou colocar aqui o PDF, tá? Ao clicar aqui em salvar, no meu caso ele exibe no Google Chrome, tá? Que é o software, né, que está configurado aqui para visualizar PDF na minha máquina. Então vou clicar aqui em salvar, tudo bem? Aqui é o Google Chrome, né? Vou clicar em OK e ele vai abrir aqui a versão PDF, olha só, do meu currículo. Aí eu já posso mandar
né, essas informações aqui de repente para o WhatsApp de uma pessoa que esteja fazendo seleção, né, para alguém que vai me indicar para uma vaga. Então nós temos os dois modelos, tá? Tem um modelo que é um pouco mais antigo, com as informações pessoais aqui, né, com as informações do jeito que estavam, e depois nós modernizamos o currículo colocando aqui as informações mais atuais, por exemplo, contato com o WhatsApp, a rede social da pessoa, tá? E algumas informações mais específicas aqui, por exemplo, nos cursos. Claro que você tem que ser bem mais específico, tá? Aqui, como nós estamos em aula, para economizar um pouquinho de tempo, né? Esse item aqui foi listado né, de uma forma mediana, tá bom? Então é isso. Se você gostou desse conteúdo, né, nós temos um curso completo de pacote Office que pode te ajudar, inclusive, no mercado de trabalho. O link está na descrição desse vídeo. É um dos cursos mais bem avaliados da internet, preços populares. Lá você tem certificado, né, de conclusão, você tem o campo de perguntas e respostas da plataforma e o acesso ele é vitalício, tá? Inclusive as atualizações. Então são muitas vantagens, né? E como eu disse, o preço é bem popular, tá bom? Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e ativa o sino para você receber mensagens, né? Notificações sempre que nós tivermos novidades por aqui. Um grande abraço, te vejo em outras videoaulas, até lá!